Para a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Se os irmãos soubessem. Glória a Deus, aleluia. Vamos salvar. Só Jesus para ter misericórdia. É verdade. Quase que eu desisti. Mas falei, Senhor, eu dei a minha palavra. E assim, não menosprezando os meus irmãos, não dei a palavra para o pastor René permanentemente, mas eu dei a minha palavra para Deus. Verdade. E assim, Deus me fez me lembrar todos esses dias que veio o medo, veio a covardia, veio a falha, nós somos falhos mesmo. E o Senhor me fez, pelo Espírito Santo, me lembrar quantas vezes que o Senhor me livrou da morte. Quantas vezes que Ele disse para a morte, morte, agora não. Não é o tempo. Verdade, Jesus. E assim, louvado seja Deus. E até aqui me ajudou o Senhor. Por isso que eu não desisti, irmãos, mas eu vou dizer para vocês, a covardia, o medo, tudo veio para mim desistir. Mas assim, eu quero antes louvar o louvor de número 442 da harpa cristã. Quem tiver a harpa, me ajude, por favor. Para ver se o coração acalma mais um pouco, né? Se a graça do Senhor vem por completa na minha vida. Oh, aleluia, Senhor, poderoso é o Senhor, meu Deus, meu Pai. Santo, 442, harpa cristã. Vamos. Aleluia, Deus. Venha falando conosco, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Nós, meus irmãos afiados aí, porque a minha é desafiada, viu? Jesus, aleluia. Deve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei, oh, bom Jesus, ele
do céu eu livrei de toda dor, por Deus livre ser. Aleluia, Jesus. Quem crê no nome de Jesus virá e vai me levar para o céu. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não há mais dor nem pranto, louvado seja o nome do Senhor. E nem preocupação, louvado seja o nome do Senhor. A qual eu estou preocupada aqui. Tudo isso vai passar. Eu amo esse louvor, eu amo Jesus Cristo, porque Ele fala muito comigo nas horas mais difíceis da minha vida. Eu costumo louvar esse Senhor, esse louvor, porque eu sei que breve vai passar tudo isso. Nós temos visto muitas aflições da terra, muitas dores, muita angústia, mas isso só vai passar quando o nosso Senhor vier buscar a igreja, ou quando o Senhor vier para mim ou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser lindo esse dia, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 8. Eu relutei, eu examinei, comi, mastiguei, rolo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, no livro de Juízes, onde fala, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de Jefté. Eu fui ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aonde fala sobre a prostituta Raabe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que mulher que teve um milagre de Deus maravilhoso, e era uma mulher desprezível pelo mundo, pela sociedade, mas o Senhor alcançou aquela mulher. Que coisa linda, né? Mas examinei, mastiguei, falei: Senhor, qual a palavra, Senhor, que eu vou trazer para o teu povo, Senhor? Quantos pregadores que tem aqui da palavra de Deus, que são melhores do que eu, conhecem mais a palavra do que eu? Quantas pregadoras que tem aqui, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos, talvez os irmãos não sabem, eu não tenho estudo. Eu só tenho apenas a 3ª série. Eu não sabia ler, eu aprendi a ler um pouquinho, não sei muito ainda, mas na Bíblia Sagrada. E o Senhor, Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, tem tido misericórdia de mim. O Senhor tem, pela graça e misericórdia dEle, me conservado de pé até hoje. Eu não vou falar para a igreja, para os irmãos, que tive sempre firme. Não. Teve época da gente balançar. Mas a figueira, ela balança, mas ela não quebra, porque o Senhor está sustentando. O alicerce dela é o Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Que aqui, eu vi o irmão na oração falando, né, que hoje era o esposo da irmã, que eu esqueço o nome dele. Lucas. Eu vi ele orando e falando que hoje é culto de milagres, né? Mas eu falei: Jesus, eu vou mudar a palavra, porque, Senhor, é culto de milagres. Mas o Senhor falou: não, eu quero que você fale nessa palavra. E 3, aqui, só aqui nessa palavra, 3 milagres que Deus usou a vida de Eliseu, né? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro deles nessa passagem aqui foi o do machado, o ferro flutuou, né? Louvado seja o nome do Senhor. E depois, mais na frente, nós vemos aquela mulher viúva, a qual ele mesmo tinha profetizado para ela um filho, e o filho viera a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, vamos ler, irmão, sem perder mais tempos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o rei da Síria fazia guerra, e Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passarem por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Continuando. Pelo que o rei
de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e guardou ali não uma, nem duas vezes. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E disse, vamos aqui por 16, e disse, não temais, porque mais são. A gente sabe dessa história e conhece essa palavra, né? Que Geazi ali correu de manhã, né? Foi espiar, que Geazi era o moço de Eliseu, e que ele foi espiar e ele viu um exército vindo contra Eliseu, né? Então vamos aqui para o 16. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aleluia, Deus. Então Eliseu lhes disse, perdi aqui aonde eu estava. Eliseu lhes disse, não é este o caminho. Quando o exército chegou, Eliseu disse a eles, não é este o caminho, né? Nem é esta a cidade. Se que quer-me e Segui-me e guiar-vos-ei ao essa cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que busca. E os seguiu a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu ao Senhor, abre estes os olhos, para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirei. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão, água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Como eu disse à igreja, eu meditei em várias outras palavras. E pedi para o Senhor, mas é forte essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas faça, Senhor, conforme a tua vontade, como o teu querer, como a tua vontade, irmãos. Eu estou aqui em cima, como se eu estivesse pegando o microfone pela primeira vez da minha conversão. Os irmãos podem acreditar. As pernas tremem, suor que vem, até tirei tudo, eu estava toda enrolada, tirei tudo, porque veio um calor tremendo. A responsabilidade é grande de trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor também nos alerta que tudo aquilo que dissemos com a nossa boca, nós vamos de prestar conta perante o Senhor naquele dia. Meu Deus, aleluia. É muito sério. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, a nossa vida com Jesus. E a salvação, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ela é tomada à força. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nós devemos
ter muita responsabilidade mesmo. É por isso o temor que vem em cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor me trouxe várias revelações através da leitura dessa palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eliseu, quando estava ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ele orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, para que ele visse. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E comigo, estou falando porque a palavra fala primeiro conosco, para depois com a igreja. Comigo já tem acontecido várias vezes isso. Quantas vezes nós estamos assim cegos espiritualmente? O Senhor está trabalhando, o Senhor está guardando e nós não vemos o agir, o trabalhar de Deus. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, o sobrenatural, o quanto Satanás vive do nosso redor, querendo nos tragar, querendo tirar nossa vida, mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele envia o anjo dele para nos guardar, para nos livrar, para batalhar em nosso favor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu sou prova viva, louvado seja o nome de Jesus Cristo disso. Mas às vezes, por nossas falhas, louvado seja o nome de Jesus Cristo, pela nossa fraqueza, nós deixamos de ver o agir de Deus na nossa vida. E Deus, nesta noite, quer alertar a você, alertar a mim, que não deixe os seus olhos fechar diante do que Deus tem feito nas vossas vidas, diante do que Deus tem para fazer para cada um de nós. Se nós estamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Daqui eu posso dizer que talvez esses jovens não passaram pelos caminhos estreitos, os caminhos sujos a qual eu passei. Eu sei que o nosso irmão, louvado seja Jesus Cristo ali, eu sei que ele passou por um caminho estreito, sujo, nas mãos de Satanás. Eu passei muitas vezes, e o Senhor, até lá mesmo, o Senhor guardou a nós. E quantas vezes nós somos ingratos e fechamos os nossos olhos e deixamos o Deus desse século apagar o nosso entendimento, para que nós não vejamos o que Deus tem feito por nós. Ali Geazi estava com a mente e os olhos fechados. E Geazi do lado de um homem de Deus que tinha operado tantos milagres. E ele sabia disso, porque ele era servo de Eliseu. Mas mesmo assim, ele deixou que aquela cegueira tomasse conta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, o Senhor falou fortemente comigo. Primeiro, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou quantas vezes eu te livrei da morte. Quantas vezes eu te livrei das garras de Satanás. Quando eu estava lá no mundo, eu vivia no mundo de prostituição. Eu falo isso não com orgulho, eu falo com pesar. Mas eu falo ao mesmo tempo com alegria. Porque lá mesmo naquela imundice, o Senhor me alcançou e teve misericórdia de mim e me tirou daquele mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já relatei algumas vezes um pedaço do testemunho do nascimento do meu filho Anderson, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi muito dolorido, muito triste. Eu não consigo falar tudo porque as lágrimas vêm, né? Sofri muito, eu tinha 15 anos de idade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sem estudo, sem emprego, os meus pais longe. O meu pai foi um homem muito escravizado por Satanás. Eu também não falo isso com raiva do meu pai, porque eu não tenho mágoa do meu pai. Mas meu pai judiava muito da nossa família e não deixava a minha mãezinha me ajudar nem com um pouquinho que ela podia. Ele proibia, ele não deixava, ele era muito ruim. E eu vim para São Paulo quando eu estava grávida do Anderson. E ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor também me sustentou. Eu vou falar uma coisa para as irmãs aqui, que assim, muitas vezes, nós olhamos, criticamos, apontamos, mas não é para isso que o Senhor nos arrancou do lamaçal. O Senhor nos arrancou de lá onde nós estávamos, para nós tratar com carinho, para nós ganhar com sabedoria essas vidas. Lá em São Paulo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, eu tive o servo, o Anderson era pequenininho, e eu, sem nada, morava num barraquinho, que mais chovia dentro do que fora. Embaixo daquele barraco passava um esgoto.
era esgoto mesmo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando chovia à noite, eu ficava preocupada, com medo daquele esgoto encher e levar meu barraquinho com meu filho pequeno. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Uma vez, aí eu dando o passo errado, tive mais a Elaine, que é a minha filha do meio. Eu estava com aquelas crianças e o Anderson teve pneumonia dupla. Pneumonia dupla naquela época era muito difícil, não tinha muita tecnologia, não tinha muito recurso, né? E eu, mãe solteira, pobre, então assim, pior ainda, né? E sabe quem foi, irmãos, que me acudiu, que me sustentou com cesta básica, pegou a receita dele e comprou? Uma prostituta. Era um prostíbulo. Ela morava perto da minha casa e ela falou assim: daqui, eu vou comprar a receita para você e vou te dar a cesta básica, porque eu sei que você está necessitada. Então assim, hoje, por que Deus deixa essas coisas acontecer conosco? Para nós termos experiência, irmãos, e não julgar ninguém. Quando o Senhor nos chama para a presença dEle, quando Ele chama nós para o caminho dEle, para nós saber como lidar com certas situações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós queremos, nossa, mas por que Deus deixou isso acontecer? Não, Ele deixa acontecer para nós termos experiência e sabermos como lutar com isso. Quando eu estava lá naquele lamaçal, irmãos, eu fui muito escravizada pelo adversário. Muito escravizada. E assim, teve vez de eu enfrentar 2 mulheres, cada uma com uma faca. E você sabe que a gente sempre sai com o peito erguido achando que a gente é tal. A gente não é nada. Foi o próprio Deus que me livrou daquilo ali. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E assim, eu saí sem nada, nem uma lesão. Eu saí daquilo ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e nós sabemos que o adversário também estava por trás de tudo, ele que arma tudo isso, mas Deus não deixa nós morrermos, porque Ele é poderoso. Então, voltando aqui para a palavra, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eliseu, homem sábio, homem usado por Deus, e Eliseu, ele orou para que Deus ferisse aquele exército com cegueira. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu teve os inimigos dele tudo na mão. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Espírito Santo de Deus me esclarece? Louvado seja o nome de Jesus Cristo agora. Que quando nós vemos os nossos inimigos, perseguições, quer seja fora, quer seja dentro da igreja, nosso dever é dobrar o nosso joelho e orar. Dar a eles, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eu sempre oro e coloco todos aqueles que se levantam contra a minha vida, porque eu tenho, tá, irmão? Eu não sei vocês, mas todos nós que somos evangélicos, é lícito que nós tenhamos inimigo, porque até a nossa família às vezes se levanta contra nós, porque não aceita o nosso jeito de ser. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, tem festa, eles querem que a gente fique participando da festa deles, a gente não quer mais, não aceita, aí a gente vira tudo para eles, né? Vira chata, vira metida, vira tudo isso. Mas assim, louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, o que eu faço quando eu dobro o meu joelho? Senhor, alcança aqueles que são os meus inimigos, que se fizeram meus inimigos, trabalha no coração deles e dê a eles, Pai, o fruto do Teu Espírito, meu Senhor. Coloca dentro do coração deles o amor do Senhor. Dê a eles a água viva, dê a eles de beber da água viva, da água que jorra do Seu trono, para que eles se levantam, para que eles venham a ser libertos e pensem como nós, temos uma mente como nós. Homem, louvado seja o nome de Jesus Cristo, maravilhoso, abençoado foi Eliseu, né? Que ele teve aquele sonho todo. O que eles fez? O rei queria já matar todos. Ele disse: não vai ferir eles, não. Simplesmente dê eles o que comer e que beber. Louvado seja o nome do Senhor. Para depois despedir eles para o Senhor deles. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ali foi feito um banquete para aquele exército. Como Eliseu, louvado seja o nome de Jesus Cristo, usou a sabedoria que Deus deu para ele, né?
pediu que Deus ferisse aquele exército com cegueira, que cegasse eles. E levou eles até lá o rei, e fez um banquete para aqueles homens se alimentarem. E quantas das vezes, irmãos, nós de dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, sabemos levantar o nosso dedinho e apontar. Eu tenho pedido graça para o Senhor nas minhas orações. Senhor, me dá graça para mim não ver os defeitos dos meus irmãos. Eu quero ver, Senhor, as qualidades, porque os defeitos o Senhor cuida. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós devemos fazer. Nós não temos isso, irmãos, de nós mesmos, porque nós somos maus. Todos nós. Domingo foi a escola bíblica dominical, e eu até dei risada com a verdade, porque a Chile falou do leão que nós temos dentro de nós. Todos nós temos um leão. De repente, quando você tira a comida do leão, o leão vai fazer o quê? Ele vai com tudo. Ele desperta dentro de nós aquele leão. Nós somos, às vezes, as nossas índoles mesmo, a nossa própria índole. As pessoas referem muito isso à criação, à maneira que foi criado, ao ambiente que foi criado. Não é só isso. Eu ouvi uma pedagoga falar que é 3 coisas. É o ambiente que a pessoa nasce, a índole, e tem uma outra coisa que eu me esqueci agora. Não é só isso, é as 3 coisas junto. Então, assim, todos nós temos. A gente vê um bebê, esse menininho que ela está com ele no colo, é um amor, você dá um tapa nele e daqui a pouco ele vem. Entendeu? Mas, conforme a gente vai crescendo, esse leãozinho vai crescendo dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Eliseu nos dá um grande exemplo aqui. Para nós que estamos na presença de Deus. Para nós. Eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, qualquer pessoa que vem aqui na frente, irmão, seja pregar, ministrar a palavra, seja louvar, ou seja fazer o que for aqui, irmãos. Vou contar um testemunho. Louvado seja, eu fico daí no meu banco intercedendo. Senhor, da sabedoria. Se a irmã desafinou, o Senhor, dá graça a ela, Senhor, da sabedoria, cobre ela com teu sangue, Senhor, ajuda ela. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma irmãzinha de chinelinho de dedo que subir aqui. Eu estou pedindo a Deus, estou intercedendo ali. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor use elas. E quantas vezes, irmãos, nós agimos de maneira diferente. Sabemos só olhar e procurar falha dentro dos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos. E Eliseu nos deixa um grande exemplo aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de amor, um exemplo de qualidade, um exemplo de sabedoria de Deus que Eliseu deixa para nós aqui nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então assim, Eliseu alimentou aquele povo e mandou que eles fossem de volta para o seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só como Deus fez milagres através da vida de Eliseu nesse texto. Deus fez o milagre de abrir os olhos de Geazi. Depois Eliseu orou a ele para que ele ferisse com cegueira, e Deus ouviu a oração de Eliseu e aquele povo ficou cego. E com certeza Eliseu deve ter clamado muito, porque aquele povo queria tirar a vida de Eliseu, porque o rei tinha mandado Eliseu procurar Eliseu, né? Vocês sabem, já leram esse trecho bastante, sabem que o rei mandou a procura de Eliseu para matar Eliseu, era para matar. E Eliseu deve fazer, Jesus tem misericórdia, não deixa o leão acordar não, Senhor. E nós devemos estar sempre assim, Senhor, eu vivo falando isso, Senhor, não deixa esse leão acordar não, deixa ele sempre adormecido, Senhor. Deixa esse leão sempre dormindo aqui dentro de mim, em nome de Jesus, porque eu sei o leão que Deus fez dormir lá atrás como era, irmãos, eu sei. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, dessa forma, o Senhor quer cada um de nós na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil? Não é, para ninguém. Mas tem o Espírito Santo que nos dá graça, nos dá força para fazer como Eliseu, alimentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com a água viva. Quer seja os nossos inimigos, quer seja aqueles que nós não conhecemos, mas o Senhor quer que nós alimentamos
eles com água viva, que é a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui nessa passagem, se nós continuarmos lendo aqui, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, pode continuar lendo. Que os irmãos vão ver, louvado seja o nome do Senhor, que depois Samaria, Israel, tornou passar por uma grande prova, uma grande fome. E eu vou perguntar aos teólogos aqui, alguém sabe me responder por que foi? Que Israel passou por aquela provação? Por grande fome, alguém sabe? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pode responder, irmãos. Eu não vou criticar ninguém se responder alguma coisa errada, não. O irmão lá que é teólogo, pastor, que é um homem de Deus, irmão Lucas, sabe por que foi que Samaria foi castigada depois com fome? Sabe responder? Oi? Não entendi, desculpa. Idolatria? Ah, é. Apostasia, que é a mesma idolatria. Eles apostataram na fé. E é o que acontece muitas vezes conosco. Lembra de Geazi que ficou cego, não viu no exército de Deus? Apostatou-se da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E com nós, irmãos, eu vou ser bem sincera para os irmãos. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu sou bem sincera. Quantas vezes que aconteceu comigo, de eu querer enfiar dentro de uma caverna, falei com Deus em oração. Senhor, não vou fazer mais nada. Senhor, eu não quero mais nada. Não vou louvar, não vou evangelizar, não vou fazer mais nada. Senhor, eu estou ferida, o Senhor está vendo como que está o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? E aquela lança que foi atravessada no meu peito, você não vê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para sarar as suas feridas. Levanta para fazer a minha obra. Nós, 4 anos atrás, acho que é 4 anos, né? Que teve a pandemia, aquela pandemia do coronavírus. 4 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Eu fazia capelania nos hospitais. Eu fazia capelania ali na UPA, fazia capelania no Ouro Verde. Um dia era ali, outro dia era lá. Fazia capelania e eu ficava muito alegre, muito satisfeita de fazer aquilo. Veio a pandemia, fechou as portas para nós. Ainda no Ouro Verde ainda acontece. Porém, é 6 meses de curso e R$800. Eu não tinha dinheiro para fazer. Aí eu falei, Senhor, eu não vou ficar. Eu não tenho esse dinheiro agora. Estou muito apurada. E naquela época eu ainda era assalariada, só tinha um salário para sobreviver. E louvado seja o nome do Senhor, eu não fiz. Mas é um curso muito bom, irmãos. E o pastor que nos conduzia ali na capelania, ele falou uma coisa uma vez que eu nunca me esqueci. Esta obra é uma obra que poucas pessoas gostam de fazer. Poucos ministérios gostam. Você sabe por quê? Você chega no leito, você fala do amor de Cristo, aquele paciente aceita Jesus porque está ali na hora da morte. Quando é no outro dia ele pode morrer. Então o pastor falou assim, nós fomos chamados para povoar o céu, não para encher templos apenas, mas para povoar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes nós não queremos fazer isso? Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? E o Senhor nesta noite está alertando você e alertando eu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu estou nesta noite aqui hoje, tem 15 dias, 20 dias mais ou menos. O pai das minhas netas está desaparecido. Não tem notícia nenhuma. Eu tenho orado, Senhor, eu preciso saber onde está. Mostra, Senhor.
Se ele estiver preso, amém. Glória a Deus, pelo menos tem chance de salvação. Se ele estiver morto, que nos mostre o corpo, nos mostre o que aconteceu, que nós precisamos saber. Mas eu estou aqui firme, porque até aqui me sustentou o Senhor, até que o Senhor nos deu graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, essa passagem de Eliseu nos traz um exemplo de sabedoria, um exemplo de fé, um exemplo de confiança em Deus, que nós devemos confiar no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós olhamos e dizemos assim: Senhor, onde está, Senhor, os milagres da igreja? Mas, irmãos, nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados para ser vaso, para ser usado pelo Senhor. Aí a culpa é do pastor René, a culpa é da irmã Lourdes, a culpa é do pastor Alexandre. Não, é nossa, é nossa. Nós devemos nos colocar, louvado seja o nome de Jesus Cristo, como vaso. Os irmãos lembram, louvado seja o nome de Jesus Cristo, da Bíblia, aonde que foi a conversão de Eliseu? Elias encontrou Eliseu era um lavrador, estava ali lavrando terra, louvado seja o nome do Senhor. E Elias chamou, e Eliseu queria ir lá despedir dos pais. E Elias falou: não, vamos agora. E ele foi, e muitos milagres. Deus usou Elias na terra, Eliseu na terra, porque Deus é poderoso. Então, assim, se nós colocarmos na vontade do Senhor, na brecha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e tirar muitas coisas, irmãos, renunciar muitas coisas da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pedimos muita perfeição, queremos ser muitos perfeitos. Desde o dia que o pastor René me falou, acho que foi quarta-feira, eu estou aqui buscando dentro de mim: meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse defeito, Senhor, eu sou fraca, Senhor. Tantas coisas que eu coloquei de impedimento para não vir fazer a vontade do Senhor, e quantas coisas eu tenho falado para Deus como impedimento para não fazer a vontade do Senhor. E não é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Nós estamos nos últimos tempos. Eu ouvi esses dias a pessoa falando, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que assim, uma vez salvo para sempre. Eu falei: eita, esse está fora mesmo da Bíblia, hein? Uma vez salvo para sempre. Nós que não cuidamos não para ver na nossa caminhada, nós que não buscamos não para ver, nós que não vigiamos não para ver, senão aonde achar uma brechinha, o inimigo vai entrando. E a primeira coisa que ele faz em nós, louvado seja o nome de Jesus Cristo, foi falado pelo nosso irmão Jefferson. A primeira coisa que ele faz é lançar o desânimo, tirar de nós o desejo da oração, porque a oração é a chave de tudo, irmãos. Lembra aqui, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que Eliseu fez? Eliseu orou para Deus abrir o olho de Geazi, abrir os olhos de Geazi. Eliseu orou para Deus fechar os olhos daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é na oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos que ter fé, sim, a fé é o principal, mas a oração é a chave. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se nós não estivermos orando sempre, constantemente, eu sei que esse povo aqui ora, porque louvado seja o nome de Jesus Cristo, sendo conduzido pelo, louvado seja o nome de Jesus, um vaso como o pastor René e Lourdes, tem que estar na brecha mesmo para o Espírito Santo de Deus usar. Eu sei disso. Não exaltando a pessoa do nosso irmão, louvado seja o nome de Jesus Cristo, René, não, nosso irmão pastor René, não. Mas eu louvo a Deus muito pela vida do pastor René, porque a gente sabe de onde que Deus tirou ele, né? Deus é especialista em reciclagem, né? Deus é especialista em reciclagem. Nós valia alguma coisa? Irmão Jefferson, mas não valia nada. O mundo já estava rejeitando nós. Eu acho que até Satanás não estava fazendo, quero isso não quero isso aí não, isso está muito sujo, está muito fraco, está muito podre.
Entendeu? Mas o Senhor foi lá e alcançou pela misericórdia dele, na nossa vida, na minha vida. E o pastor René era diferente. Um dia desse, a irmã estava falando algo para mim, de um endemoniado que ela levou para a igreja. Daí ela falou assim, você conhece, você já viu falar do pastor René? E o inimigo, demônio, irmão, falou, conheço. E eu conheço. Aí eu falei, você conhece ele? Agora que ele voltou em céu, ela falou assim, você conhece o pastor René? Ele falou, não. O demônio. O demônio. Quando estava ali, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Paulo e os demais que foi ali expulsar aquele demônio daquela mulher, louvado seja o nome de Jesus Cristo. O demônio falou o quê? Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então assim, irmãos, a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Irmão Jefferson, que até hoje Deus sustentou na presença dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A irmã ali já contou um pedacinho para mim. Louvado seja o nome do Senhor no testemunho dela. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu não sei se esses jovens que estão aqui, ele, graças a Deus, acho que guardou ele desde o ventre, que ele cresceu no Evangelho. Mas o jovem aqui, acho que é filho seu, né? É o mais novo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se ele deu escorregadinha lá para o mundo, se ele quis experimentar um pouquinho do mundo. Mas tentou? Glória, que Deus não deixou, aleluia, glória a Deus, que Deus trouxe de volta. Deus é assim, louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa insiste muito em querer sair da presença de Deus, Deus faz que mais igual aqueles grandes peixes, sabe? Deus solta. Sabe o pescador quando faz assim, solta a linha, vai deixando a carretilha, vai embora. Depois Deus faz assim. Aí puxando, até trazer para a presença dele. Sofreu um acidente. Oh, Aí ali ele lembrou, ele também falou assim, não tem jeito não, porque eu falava para ele assim que no mundo, assim, ele saiu daí, Deus não precisava. Aí eu mostrando para ele que não é bem assim não. Glória a Deus, louvado seja Deus, é assim mesmo, né, irmão? Se vocês tivessem comigo, eu fico tão desconcertada de estar sendo filmado, vocês não têm ideia. E o evangelista Gerson falou assim, ele foi pregar lá no Floresta. Não, pelo amor de Deus, isso não, pelo amor de Deus, não tem isso não. Eu dei risada dele, porque eu também fico toda desconcertada, irmãos, já é difícil, uma responsabilidade muito grande, a gente fica pregar a palavra de Deus. Se estiver filmando, então aí que eu fico toda desconcertada mesmo, sabe? Eu não nasci para ser filmada, só por Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas continuando a palavra aqui, irmãos, louvado seja Deus, o que o Senhor quer falar para nós, para mim primeiramente, para todos nós, que nós devemos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que nós devemos deixar Deus usar. Deixar as coisinhas de lado, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei, porque tudo isso eu já arrumei, irmãos, como obstáculo para não fazer a obra do Senhor. Mas como a irmã falou aí, eu já falei, Jesus, para onde irei eu, como disse Pedro, né? Para onde irei eu, Senhor? Para fora da tua presença. O mundo não aceita mais nós. Não adianta, irmãos. O mundo não aceita mais nós. Nós não conseguimos mais viver no mundo. Quando eu vou, seja Jesus na casa da minha filha, que ela está aquela coisa lá, para mim, irmãos, quando eu estava lá, estava bom. Mas agora é tanta sujeira, dá nojo daquilo, daquela sujeira, daquelas coisas. Eu não vejo a hora de uma desculpa para eu ir embora. Agora já nem vou mais. Aí, tipo assim, eu vejo que ela manda alguma coisa, mãe, você veio almoçar aqui? Eu falo, não, minha filha, hoje eu tenho compromisso na obra de Deus, estou sempre saindo, você sabe? Porque, tipo, eles não querem nada com Deus. A gente quer trazer, mas eles não querem, só querem milagre, entendeu? Então, assim, pra gente, aquilo lá não serve mais, aquilo lá está muito fora do padrão da nossa vida.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, para nós, o mundo não vai aceitar nós mais. Não adianta a gente querer voltar. Porque, primeiro, que Deus tem um propósito, tem uma obra na nossa vida. Primeiro, porque Deus nos escolheu, nos chamou, nos tirou daquele lamaçal para nós sermos usados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, é que nada lá do mundo mais não agrada a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo, até pelas músicas, que antigamente, irmãos, as músicas tinham letras, umas letras decentes. Falava-se de amor, falava de jardim, falava de rosas, falava de coisas assim. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, é umas palavras de baixo calão, que não tem nem, até nosso ouvido rejeita. É terrível. Então, assim, como que a gente vai viver mais? Não tem como. Para quê? Para que nós queremos voltar? Sem contar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como diz a letra aqui, breve no céu nós veremos a grande glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o que nos espera é muito maior. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para nós aceitar, querer voltar para o mundo e querer ficar sem fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como diz aquele homem ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava lendo a palavra de Deus e o discípulo perguntou para ele, o profeta perguntou para ele: lê tu? Entendes tu que lê? E ele disse: como entender se não tem quem me explica? Nós estamos vendo, irmãos, o mundo de mal a pior. Nós estamos vendo vida indo, que eu falei para o meu filho Anderson, Anderson, eu estou com o coração tão doído, estou com uma dor tão grande, porque aquele homem, a gente pelejou, a gente fez tudo, mas ele não quis, eram legiões de demônio. Uma vez aquele homem, o inimigo lançou ele dentro de uma lagoa de esgoto. A filha dele, alguém correu passar e se jogar dentro daquela lagoa, chamou a filha dele, ele estava só com o outro da cabeça de fora. O inimigo queria matar ele dentro de uma lagoa de esgoto. Ele era legiões de demônio. Porque, infelizmente, um rapaz muito bom, um trabalhador, pai das minhas filhas, mas se infiltrou nas drogas, na bebida. E quando ele ficava na falta da droga, aí que eu não sei falar como é que chama isso, Jefferson, abstinência, quando ele ficava naquela abstinência, ele ficava passado. As drogas estavam comendo tudo, o cérebro dele. E assim, a gente não sabe, mas quem sabe está no meio do mato aí só os ossos, a gente não sabe mais. Aí me dói muito o meu peito. Eu falei para o Anderson, me dói muito, porque é uma alma. E se ele não estiver preso, não estiver guardado por Deus numa cadeia, está no meio do mato, só os ossos, está no inferno a alma dele, hora dessa. E quantos estão aí descendo, e nós às vezes estamos parados, não queríamos mais nada. Eu estou falando para vocês, eu fui bem sincera, eu sou bem sincera, irmãos. Eu falei com Deus nas minhas orações: Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais fazer mais nada, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Junta as enfermidades. Eu tenho 10 diagnósticos médicos, enfermidade do meu corpo. E quantas vezes a gente passa a noite com dor terrível. As enfermidades, fibromialgia, bursite, se transformou numa fibromialgia. A tendinite crônica, a bursite, se transformou numa fibromialgia, que é um mal terrível, irmãos. Eu não desejo para ninguém. Além de tudo, a diabetes sem controle. Qualquer coisa eu tomo, para vocês verem as dosagens de remédio, eu tomo 13 comprimidos por dia. Eu tomo 5 vezes de insulina aplicada na barriga. Eu tenho hérnias enorme, que era para operar. Agora, por graça de Deus e misericórdia de Deus, eu consegui marcado para setembro uma colonoscopia, que é para ver o que tem no intestino, né? Porque
As irmãs que, não sei se as irmãs já fez enfermagem aí, ou já pesquisou no Google, mas é terrível isso. Eu tenho uma hérnia aqui, que ela dá mais ou menos esse tamanho. Eu uso cinta para ela não avançar mais. E você sabe o que é uma hérnia, né? É o intestino que avançou para fora e ali fica parado fezes. E a fezes é composta de quê? De bactérias. E as bactérias, não tendo para onde ir, elas vão infiltrar no sangue, nos ossos, nos nervos. É o que causa essa fibromialgia. Entendeu? Então, assim, aí por causa disso, mas, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, que eu peço oração, sempre peço, eu falo para as irmãs, eu sou carente das orações, ore por mim, eu não quero ficar assim. Irmãos, é feliz daquele que morre, como morreu Paulo, dentro de uma prisão, mas não deixou de fazer a obra de Deus, de falar do Evangelho de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não achou ser ele digno de ser crucificado como Jesus. Feliz de nós que não paramos a obra do Senhor e morremos fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso galardão está no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu falei até para a irmã Delúcia, pode ser só 15 minutos, louvado seja o nome do Senhor, porque como eu falei para as irmãs, para mim parece que foi a primeira vez que eu peguei o microfone. Eu estou muito tempo sem pregar, entendeu? Sem me esforçar para isso. Eu faço obra, mas não ponto de pregação. Não ponto de pregação, eu me solto. Mas assim, na igreja, faz tempo. Então, para mim, é como se fosse a primeira vez. Mas eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque o nosso Deus não desiste de nós. Ele é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Então, assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que as irmãs estejam lendo, louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro de Deuteronômio. Louvado seja Deus. Aqui onde a palavra de Deus fala conosco a respeito ali da desobediência daquele povo, que é o que está acontecendo conosco, irmãos, com o mundo em si, em geral. Eu vi uma reportagem no YouTube, que um pastor falando que lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi avisado que aquela cidade ia ser tomada por enchente, por causa da rebeldia, da desobediência, da idolatria do povo. E com nós, irmãos, não está sendo diferente. Aí assim, às vezes a gente vai falar, a gente vê pessoas dentro, às vezes, do ônibus falando assim, mas como assim? Vocês falam que os santos é de Deus, que Deus defende, que Deus livra, e como que, quando acontecem essas coisas, lá morrem crente? Mas, gente, louvado seja o nome do Senhor, não precisa ter teologia para pensar um pouquinho, né? O morrer para nós, louvado seja o nome do Senhor, que tem ganho. É claro que lá na casa enchente também foram atingidos crentes e não crentes, mas o Senhor, Ele enviou socorro. Aqueles que eram para permanecer com vida, Ele livrou. E aqueles que partiram, com certeza nós vamos encontrar eles naquele grande dia no céu, que estão descansando. Melhor do que nós, né, que estamos aqui. Porque nós ainda temos que lutar pela nossa salvação. Nós temos que lutar pela fé, pela obediência, senão nós perdemos essa graça de entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos leiam, louvado seja o nome do Senhor Cristo, em Deuteronômio, no capítulo 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Para nós concluir a palavra, né, que eu acabei de falar aqui, até perguntei para os irmãos, porque Samaria, Israel foi invadido, foi provado com aquela fome, né? Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, na história, aqui na Bíblia, que aquele, o rei
que Eliseu, que coisa, né? O rei que Eliseu levou em Israel, daquele exército que ia invadir a cidade, aquele próprio rei se levantou contra Eliseu lá na frente e queria tirar a vida de Eliseu. Vê como nós vivemos no mundo, que o ser humano, ele não tem assim, visão de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, e está cego espiritualmente. Mas somente a graça e a misericórdia de Deus para nos livrar, né? Ô Jesus, perdi de novo aqui. Glória a Deus, Glória a Deus. É Deuteronômio 11, 16 e 17. Mas quem achou? Leia para mim, por favor, irmão. Você achou, querido? Achou? Louvado seja o nome do Senhor. Só para concluir, irmãos. 16 e 17. 16 e 17. Mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos de boa terra que o Senhor lhes dá. Aleluia. Aí está explicado por que Samaria foi atingido com grande fome, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deixaram de adorar Deus. Deixaram de fazer a vontade de Deus. Trocaram Deus pelos outros deuses. É o que muita gente está fazendo hoje, como o evangelista Jefferson. Evangelista sim, querendo você ou não, é evangelista, Deus escolheu para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou aqui no início, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que muitas pessoas estão deixando a casa do Senhor e se entregando a outros deuses, querendo adorar outros deuses. Nós vemos ali no Rio de Janeiro, onde foi aquela Madonna, né? Madonna? Eu nem sei o nome da moça. Madonna. Foi ali quantos milhões de pessoas que tinha, gente? Quantos milhões de pessoas que estão virando as costas para Deus, entregando os prazeres do mundo, entregando aos deuses estranhos, deixando de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que o céu é tomado à força, que louvado seja o nome de Jesus Cristo, que o céu também tem uma parte na palavra de Deus que fala que o céu é para poucos, é aqueles que perseveram até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos jamais, irmãos, de esquecer das promessas de Deus. Jamais. Nós devemos esquecer do que Deus prometeu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vier, louvado seja o nome de Jesus Cristo, esses pensamentos que veio a mim, nós devemos pensar que o Senhor falou que não seria fácil. Não seria fácil para ninguém. Mas nós conhecemos várias passagens da Bíblia dos servos do Senhor que foi até o fim, perseverou até o fim e teve vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E que se nós perseverarmos, louvado seja o nome de Jesus Cristo, lá nós vamos abraçar todos eles e cear juntamente com eles. Amém? Que essa palavra simples e breve possa ficar nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que estejamos um orando pelos outros, que foi também falado aqui nessa noite, que nós devemos interceder um pelos outros. É quase que normal, eu não acho normal, quase que normal a gente ver no meio do povo de Deus, quando a irmã está fraca, nós apontar o dedão. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós dobramos nossos joelhos e pedimos ao Senhor. Se eu ver o evangelista Jefferson fraco, eu dobro meu joelho, Senhor, alcança ele, Senhor. Fortalece ele, Senhor. Não deixa o Senhor desanimar, não, Senhor. É assim que nós devemos andar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi lido aí, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não deixe os vossos corações se corromperem.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que nós deixamos ontem, eu levei uma palavra ali no ponto de pregação, louvado seja o nome do Senhor, sobre aqueles 10 leprosos que o Senhor curou, que veio clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, cura-nos. E quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Somente um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no meio da casa do Senhor. Nós estamos, eu incluo, eu no meio, às vezes preocupado com roupa, às vezes preocupado com calçado, entendeu? Quando o Senhor quer que nós preocupamos é com isso aqui, ó. Com isso aqui. Nós preocupamos de olhar a nossa irmãzinha do lado: poxa, a minha irmã está chorando, deixa eu abraçar ela, deixa eu ajudar ela, deixa eu alimentar ela como fez Eliseu com aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos com essa palavra no coração e que as irmãs me perdoem se não foi isso que as irmãs esperavam, mas foi isso que o Espírito Santo de Deus passou no coração. Amém? Que as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, sobre cada um que está e ouve essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Para quem passaria o microfone? Senhor Deus, Glória a Deus. Deus abençoe a todos.